Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. A aula de hoje é bem rápida, tá? É uma peça bem fácil de vocês fazerem, econômica, porque como vocês podem ver aqui, ó, é um ponto bem vazado, tá? Essa peça aqui é aquelas que vocês conseguem usar por cima de um vestido, por cima de uma regatinha, uma segunda pele. Como o frio aí já tá indo embora na maioria do país, né? Na verdade, aqui em Santa Catarina praticamente nem fez frio. Então, é uma peça que dá para usar assim meia estação, tá? Eu coloquei aqui um colar, só para vocês verem assim que dá para vocês usarem com algumas peças, assim, como se fala, algum acessório, né? Que vocês têm aí em casa. Às vezes a gente fala assim, ah, mas com o que que eu vou usar? Então, aqui já tô dando até uma dica do que vocês podem usar para combinar, tá? Olha. Sabe essas peças coloridas, esses colares coloridos, fica super bacana, tá? Pra vocês verem assim, apesar dela ser simples, ela fica bonita, elegante. E vamos pra aula, né? Aqui, eu usei o fio verão da Círculo, tá? Aqui, ela tem 406 metros. Gente, eu não cheguei a usar 2 novelinhos desse daqui pra fazer essa peça aqui G, tá? Ela tem 68 de altura e 50 de largura, tá? Eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, como eu sempre faço, para vocês poderem acompanhar direitinho, tá? A descrição fica ali, bem embaixo onde fica o nome do vídeo, vocês vão ver ali, ler mais. Só vocês seguirem ali, eu coloco todas as coisas que eu acho importante aqui para vocês, né? As medidas, o fio, ó, a Tex dessa daqui é 369. A minha agulha é 4,5, tá? Como eu usei, o fio é fininho, eu usei uma 4,5 para ela dar um estilo assim, para dar um caimento mais bonito, né? Mais bacana. E para ficar com um estilo assim de uma peça rendada, tá? Mas se vocês quiserem usar uma agulha mais fina, vocês podem usar. Aqui eu sugiro que vocês coloquem para início as correntinhas sempre múltiplos de 2, tá? Porque para dar certinho a quantidade aqui de pontos, independente do tamanho que vocês forem fazer. Tanto P, M, G, GG, tá? Como eu falei, essa daqui dá para fazer tranquilo aqui um tamanho G. Então, eu vou fazer aqui, ó, o nozinho de início, né? Eu vou fazer um pedacinho só pra vocês, pra aula não ficar muito longa, tá? Mas aí vocês vão colocar a quantidade de correntes que vocês, dependendo do tamanho que vocês forem fazer. Aqui, eu fiz 62 correntinhas pra começar, tá? Tamanho, eu falei 50 centímetros de largura, mas ela tá com 52, tá? Só pra arrumar aí o que eu falei. Então, se vocês quiserem uma peça maior, aí vocês vão colocar umas 70 correntinhas, 80 correntinhas. O que eu aconselho vocês fazerem é medir o quadril, ou assim, ó, como eu falo nos vídeos aqui, qual que é a parte mais larga do corpo, né? Vamos supor, se você quer uma peça larga, esse modelo aqui é pra ficar, não é pra ficar agarrado. Então, vamos supor que você tenha o busto mais largo, né? Maior. Então, você vai tirar a medida do busto. Ah, não, eu tenho a cintura mais larga, então vocês vão tirar a medida da cintura. E nisso, vocês vão dividir por 2, porque aqui são dois lados que vocês vão fazer, frente e costas. Vamos supor que vocês tenham aí 100 de cintura, tá? Isso suponhamos. E aí, vocês vão fazer 50 centímetros na frente e 50 centímetros atrás. Ai, Kátia, eu tenho 120 de busto, então, vocês vão fazer 60 centímetros e 60 centímetros, entenderam? Tipo assim, se o busto for maior né, tem gente que tem um quadril mais largo, e aí não quer a blusa muito agarrada no quadril, então, vai fazer de acordo com a medida do quadril. Só para vocês terem noção de como vocês vão medir a peça aí de vocês, né? E aí, para vocês começarem... Ai, Kátia, eu não sei colocar quantas correntinhas, preciso ter o exato número de correntes. Gente, vocês vão fazendo as correntinhas e vão colocando aqui na frente da fita métrica, pra ver se deu certo, tá? É bem simples. Não adianta falar, olha, vocês vão fazer, ó, que nem essa peça aqui eu fiz 62 correntinhas, mas isso assim, ó, com o meu ponto, com o meu fio e com a minha agulha, tá? Ela ficou com 52. Tá? Mas vocês vão usar, muita gente usa outro fio, muita gente usa outra agulha, e aí vocês vão precisar de um número diferente de correntinhas. Então, não é que nem matemática o crochê, não adianta eu falar pra vocês, olha, vocês precisam começar com 62 correntinhas.
Tem gente que, né, mesmo querendo um tamanho G, tá? Isso eu tô falando assim no caso do tamanho G. Não vai dar certo para todo mundo. Para algumas, para a grande maioria vai dar, porque a grande maioria gosta de trabalhar com o mesmo fio, com a mesma agulha, né? Mas para muita gente não vai dar certo, porque tem gente que tem um ponto mais largo, ponto mais apertado. Então, se você começa a fazer uma correntinha muito larga, né? Tem gente que faz a correntinha, eu vou mostrar aqui, ó. Tem gente que faz a correntinha e vai soltando aqui assim, olha só. Só um exemplo, tá? Olha só o estado da correntinha que fica. Já vi vários assim. Então, lógico que vocês vão... vai ficar muito maior do que a minha correntinha. Entenderam como que funciona assim o crochê? Agora, se vocês vão fazer uma correntinha bem pequenininha, ó, bem apertada, olha, a diferença assim vai ficando muito grande. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? De seguir muito um padrão. Eu preciso fazer 62 correntinhas, 62 correntinhas para começar, né? Não, vocês vão ter que fazer de acordo. Coloca a fita métrica aí e vão fazendo. Acho que todo mundo tem uma fita, né? É baratinho. Se você não tiver, vale a pena, porque se vocês forem trabalhar com peças de roupa, assim, a gente precisa ter a fita métrica para poder começar qualquer peça, tá? Então, ali, ó, sem muita conversa, eu vou fazer um pedaço. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, vou fazer com 14 aqui pra dar uma quantidade mais ou menos e pra não ficar um vídeo muito longo. Primeira e segunda correntinha eu vou pular e na terceira correntinha aqui eu vou fazer um meio ponto alto, olha. Tá? Deixa eu aproximar aqui, ó. A gente dá laçada, ó. Vou fazer bem devagar pra quem tá começando. E agora, com uma laçada, a gente puxa tudo de uma vez, ó. De novo, mais uma laçada. Ó, e puxa tudo de uma vez. Se vocês estiverem ouvindo uns barulhinhos aí de gato bem pequenininho miando e uns assim meio que rosnando, é porque eu adotei mais 2 gatinhos, eles chegaram em casa hoje. Aí eles ainda estão meio perdidos, estão brincando aqui pela casa toda. E os meus mais velhos estão meio assustados, então de vez em quando eles chegam perto assim, eles começam a dar umas rosnadinhas. Mas assim, ó, aquela rosnada que tá gostando, sabe? Então, só pra vocês não falarem, nossa, que barulho de gato aí, que estranho. Quem já me conhece sabe que eu sou apaixonada aqui. Depois eu coloco fotos pra vocês aqui na comunidade. Então, meus gatos são todos pretinho agora. Eu tenho uma que parece uma oncinha, a Laurinha. Eu tenho 2 frajolinhas, os machos, e hoje chegaram 2 pretinhos, todos pretinhos, são irmãos, tadinhos. Então, aqui, ó, quem gosta de gato, quem tem gato aí, levanta a mão. Mostra pra mim que, se quiserem mandar foto pra mim ali no Instagram, eu vou adorar ver. Gato, cachorro. Ó, então aqui, ó, a primeira carreira vocês vão fazer todinha, então, de meio ponto alto, tá? Ó, fechei a carreira, tá? Ele fica assim, ó. Vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer, ó, logo de cara aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pular um ponto... Olha, um subiu na mesa, vamos ver se ele vai aparecer. Ah, pequenininha aqui. Ó, e aqui, mais um. Ó, e então, eu faço 2 pontos altos. Gente, daqui a pouco vai ter todos os gatos aqui na minha mesa pra vocês... Não vou precisar nem de foto, né? Vamos ver se eu vou conseguir gravar. Olha isso, gente, que bonitinhos. Eu fiquei apaixonada. Então, aqui, ó, vocês vão fazer 2 pontos, uma corrente. Vão sempre pular um ponto e no próximo a gente vai trabalhar 2 pontos altos. Um pontinho, pula um ponto, um pontinho não, uma corrente, pula uma corrente e segue fazendo 2 pontos altos. Então, são 2 bloquinhos de pontos altos separados por uma correntinha. Ixi, acho que não vai dar certo eu fazer crochê com ele, gente. Olha, pequenininhos não dá, né? Ai, 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 eu amo. Uma correntinha e vou seguir aqui toda a carreira e vou ver se eu consigo tirar eles da mesa, gente. Então, fiz a minha carreira, consegui tirar os bagunceirinhos daqui da mesa, aqui, ó. Então, fica 2 pontos altos separados sempre por uma correntinha. Isso vocês vão fazer a carreira toda. Vão virar o trabalho, 3 correntinhas novamente para subir. E em cima do ponto alto, eu trabalho ponto alto. Uma correntinha para separar
vou pular essa correntinha e vou trabalhar os 2 pontos altos aqui. Gente, é muito, muito fácil de fazer essa blusa. E o resultado fica lindíssimo, né? Como eu mostrei aqui, vocês podem combinar com qualquer peça de roupa que vocês tiverem aí. Se vocês quiserem fazer mais comprido para fazer uma saída de praia, também fica lindíssimo, tá? Ó, uma correntinha, pulo a correntinha e trabalho os 2 pontos altos. E isso, gente, vocês vão fazer a blusa inteirinha. Ó, uma correntinha, pulo a correntinha de baixo, trabalho os 2 pontos altos. Fácil, né? Quem não conseguir fazer essa blusa aqui, gente, olha, vocês podem, lógico, né? Tem quem tá começando assim, pode ter alguma dúvida, pode perguntar pra mim, eu vou falar, tudo que vocês tiverem dúvida que eu vou responder, tá? Às vezes demora um pouquinho, porque às vezes os comentários são muitos e demora pra mim sempre aparecem os comentários mais recentes, e aí eu vou respondendo, porque é diferente pra gente conseguir responder tudo, né? Às vezes ficam os comentários lá atrás, que depois eu só vou conseguir... Ih, voltaram. Vou conseguir responder só depois de uns 3, 4 dias, mas eu sempre vou respondendo. Então, vocês vão fazer isso aqui, toda a peça, tá? E aí, vocês vão ver a altura que vocês querem. A última carreira, que é aqui em cima, olha, na gola, o que que a gente vai fazer? Eu vou virar o trabalho, isso depois que vocês fizerem todas as carreiras, tá? Vocês viram que coisa mais amada? 2 pretinhos aqui. Aí, a gente vai subir uma correntinha só e eu vou trabalhar mais uma carreira inteirinha de meio ponto alto. Aqui, ó. Ai, meu Deus, eles vão ser a plateia não, vão ser o alvo da aula hoje, né? Esses bagunceirinhos aqui, que eles chegaram em casa, eram umas 9h30. Até agora, eles não pararam de brincar 1 minuto. Olha, comeram um pouquinho e não pararam de brincar até agora. Pra eles é tudo novidade, né? Imagina, uma mãe que faz crochê, imagina se eles não vão querer pegar minha agulha e meu fio, né? Quem tem gato aí sabe como que é. Então, essa última carreira aqui, a gente vai fazer toda toda de meio ponto alto. Onde tem a correntinha, a gente vai trabalhar também, tá? Ó, no ponto alto a gente vai trabalhar meio ponto alto. Vocês estão conseguindo... Ó, o outro rosnou ali, meu gordinho rosnou ali pra eles. Vou tentar tirar eles daqui de novo, gente, peraí. Então, voltando aqui, né, gente, eu peço desculpas, tá? Ó, voltando, então, essa carreira inteirinha, eu vou fechar, ó, onde tem aqui o espaço da correntinha, a gente vai trabalhar o pontinho também, tá? O meio ponto alto. Porque aí a gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos que a gente começou aqui a blusa, a gente vai terminar com a mesma quantidade, tá? E aí, é só fechar. Ó, tudo meio ponto alto. Terminou isso aqui, vocês vão fazer 2 vezes a mesma quantidade de carreiras, tá? Mesma quantidade vocês vão medir, vocês vão contar, bonitinho. Vocês vão costurar, aqui eu vou explicar porque vai ficar bem mais fácil pra vocês, tá? Vocês vão costurar do lado do avesso com a agulha de tapeçaria. Essa peça não recomendo que faça a emenda com a carreira de pontos baixos, tá? Essa blusa tem que ser costurada do avesso com a mesma cor, lógico, né? Ó, tomando cuidado pra não ficar repuxado aqui, porque eu já vi peças assim que as pessoas puxam muito o fio e aí ela fica repuxada, tá? Então, aqui, ó, costurado, o que que vocês vão fazer? Aqui em cima no ombro, se vocês querem aquela blusa que caia no ombro, né? Vocês, ó, eu deixei 4 dedos só pra cada lado. 4 dedos seria, deixa eu medir aqui, ó, exatos. É 5 centímetros, tá? Pra cada lado que eu costurei, tá? Do lado do avesso, dos 2 lados aqui. Mas se vocês quiserem uma coisa mais fechada, vocês vão costurar mais, tá? Pra não ficar a peça caindo. E a hora que vocês forem costurar a lateral aqui, olha aqui, eu deixei pra parte da manga 30 centímetros exatos, tá? Então, vocês vão fazer a parte de baixo, aí vocês vão fazer a emenda de vocês e vocês vão deixar 30 centímetros é um bom tamanho pra quem veste o G, tá? Lógico, se vocês forem fazer uma peça M, vocês colocam uns 28 centímetros, sempre uns 2 centímetros a menos ou 2 centímetros a mais, tá? Se for uma GG, pra poder ficar uma peça... Voltaram! Pra ficar uma peça mais larguinha, né? Como eu falei. E a hora que vocês forem fazer
eu vou mostrar para fazer a parte da manga. Se vocês não quiserem fazer a manga, vocês podem terminar a blusa do jeito que tava. Quem me segue ali no Instagram viu que eu postei a foto dessa mesma blusa sem a manga, tá? Ela fica bonita também e serve bem assim para vocês usarem no verão. E aí, se vocês quiserem a manguinha, o que vocês vão fazer? Cada carreira dessa daqui, né? Cada carreira vale para vocês fazerem os 2 bloquinhos, tá? Então, cada carreira vocês vão fazer 2 bloquinhos, não. Os 2 pontos que seria um bloquinho, né? Ó, eu vou mostrar bem de pertinho aqui para vocês verem direitinho, ó. Então, cada carreira aqui, eu tenho os 2 pontos separados por uma corrente. Então, fica muito fácil, tá? É só vocês seguirem a mesma coisa. 2 pontos altos, uma corrente. 2 pontos altos, uma corrente. Lembrando que esses 2 pontos altos vocês vão fazer exatamente no espaço da carreira que vocês têm aqui, pra ficar certo, tá? E a manga vai ficar assim. Ela é muito fácil, ela é bem rápida, né? Ela rende muito, como eu falei, ela rende muito, tá? Então, quem trabalha com vendas aí pode ter um lucro bacana. Se vocês quiserem fazer com sobras de fios, ela toda colorida também, ela fica bonita, tá? E agora, se vocês quiserem aproveitar aí já para fazer as peças aí de verão, né? Para quem trabalha, tem muita gente que me segue ali do Nordeste, então, praia, né? Para fazer mais comprido, para fazer como saída de praia. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Coloca aqui nos comentários se ficou alguma dúvida. Me perdoem pelos meus gatinhos recém-chegados aqui, tá? Eu ainda tô pensando no nome. Que nome que vocês sugerem? Ó, meu filho mais velho falou pra eu colocar Sandy e Júnior, porque eles são irmãos, né? Aí eu já pensei em Stephanie e Kaique, né? O Stephanie Brito e Kaique Brito. Só que eu não sei ainda, que ideia que vocês me dão aí pra colocar no nome dos irmãos? Ó, eles são bem bonitinhos, são bem queridos. Ela já foi castrada ontem. Eu nem sei se essa daqui é a fêmea. Não, esse aqui é o machinho. Ela foi castrada ontem e não parou de brincar ainda. E eles são muito, muito bonzinhos. Gente, de novo, peço desculpas por eles, tá? Se quiserem me dar sugestão de nomes aí, eu vou adorar, porque eles ainda, né, tô pensando. E até o próximo vídeo. Quem sabe eles já vão estar mais calminhos, eles não vão atrapalhar tanto na aula. Um beijo pra vocês, gente. Tchau!